Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Essa aula nós vamos dar continuidade à aula anterior. Então, quem não assistiu à aula anterior, exercitando a criatividade individual, parte 1, que é sobre a preparação, né? Deixa eu passar aqui para vocês darem só uma olhadinha rapidinho. Nós estamos compreendendo como se dá o processo criativo e falamos sobre o que tem a ver o RH com inovação e com criatividade. E falamos da primeira fase da criatividade, que é justamente a preparação, certo? E agora, na segunda parte, nós vamos falar sobre o momento de eureka, o momento iluminação. Qual o melhor horário que vocês têm aquela ideia, que nesse nenenzinho aqui, nossa, isso aqui que era legal. Falar nisso, eu esqueci de notar um negócio. Na ideia, né? Mas fazer. Ou então o momento eureka, né? O banho é um dos momentos que as pessoas mais têm aquela chavezinha que faz, nossa, isso aqui que é, entendeu? Então é este momento que nós vamos falar, o momento iluminação, aquele momento, nós já passamos pelo momento preparação, que vai ativar a ideia, mas a ideia vai vir mesmo no momento luz, no momento da iluminação, certo? Então, essa etapa é marcada pelo surgimento da solução, justo isso, para o problema ou quando se dá uma inspiração, quando se tem algo que precise de solução ou algo que precise, até para a vida. Nossa, se eu fizer tal coisa na minha vida, pode ser que melhore. Aí você vai depois para o terceiro momento para ver se vai validar ou não, né? Então, no momento de iluminação é aquele momento que você tem que deixar aflorar tudo que vier à sua mente e ir pensando, né? E aumentando. Não é quando você quer, é na hora que deve ter alguma partezinha do cérebro lá que vai, né, daqui dentro do inconsciente que vai trabalhando até chegar a uma resolução do problema. A gente falou um pouquinho disso até na inteligência emocional, né, das partes do cérebro que tem, né, o Chan. Então, essa etapa é marcada pelo surgimento da solução para o problema ou quando se dá a inspiração, que não deixa às vezes de ser ou para um problema ou para alguma coisa que você está precisando de inspiração. Então, esse momento acontece, via de regra, após intenso período de preparação. Então, tem que haver um intenso período de preparação, que é o pesquisar, o anotar, a leitura, enfim, você se envolver tanto o problema que a mente canse e a inspiração não vem. Geralmente não vem nesse momento da preparação, geralmente, tá? Mas, né, seguido, isso aqui é super importante, de uma atividade não consciente. Ou seja, você fez toda a preparação, cansou a sua mente daquele tal assunto, pronto. Você tem que parar, fazer outra coisa completamente diferente. Por isso que as empresas estão colocando muito esse tipo de área, certo? Porque eles primeiro fazem a preparação, depois vão para uma área, tipo assim, bem descontraída, e de repente, assim, deitadinha aqui, do nada vem o momento eureka, o momento iluminação. Certo? Então, no momento iluminação, o envolvimento da pessoa é ainda maior, porque atinge o ápice da iluminação e da inspiração. É o período mais fascinante, quando você está assim, né, com a cabeça cheia de problemas, tá? E de repente você dá um tempo de parar, de pensar naquele problema e vem a solução. Ou então vem a ideia que você precisa. Então você fica, nossa, porque eu não enxerguei isso? Estava na minha frente, eu não enxerguei isso, né? Então é o momento iluminação. Então, levando a pessoa a trabalhar por um longo tempo sem cessar. Se vocês observarem, eu mesmo
Vocês não vão observar eu, né? Mas vocês observarem, no caso, eu tenho essa bênção desse momento de iluminação, eu já falei, né? De madrugada. Aí o que acontece? Vem o momento de inspiração, vem o momento de iluminação, né? Passo o dia todo pensando em alguma coisa, ou até a semana toda, e de madrugada vem esse período da iluminação. Só que passo o resto da madrugada aqui, ó, pensando, trabalhando, terminando de trabalhar aquela ideia. Por parte é bom, mas por parte é ruim, porque no outro dia eu acordo cansada, né? Então, mas já acorda com a ideia toda pronta, tudo arrumado, né? Então, até chegar ao estado de exaustão e aí garra no sono, mas já está na hora de levantar para trabalhar. Então, euforia e satisfação são sentimentos fortemente presentes nessa fase da iluminação, visto que vislumbra a solução para o que se busca. Então, o momento da iluminação é justamente isso. A pessoa vislumbra a solução para aquilo que se busca, seja um problema ou seja uma ideia que você precisa criar. De repente, até uma ideia, vamos ver, de RH, você está sem saber como você vai fazer uma capacitação, ou você está sem saber a ideia que você vai fazer é, a seleção, ou e assim vai, certo? Ou até o momento de iluminação, a ideia de quem você vai escolher. Apesar que tem mais a parte profissional, mas também tem a ideia, né? Então, vislumbra a solução de alguma coisa que você precisa, né? Ou então, você, por exemplo, eu ainda não tive um momento eureka, eu preciso fazer mestrado, eu já tive um monte de... Pensei já vários temas, mas o meu grande problema é esse momento iluminação do que eu vou pesquisar, do que eu vou trabalhar, do que eu vou fazer o meu projeto. Então, não veio ainda esse momento de iluminação. Talvez porque eu não tenha feito a parte da preparação certinha, né? Não tenha buscado tanto, tô só esperando assim vir o Eureka sem a preparação. É isso, minha mãe. Agora vem o momento Eureka, ó, preparação. Outro aspecto interessante dessa fase é que a solução nem sempre ocorre intencionalmente. É muito difícil ocorrer intencionalmente. Geralmente vem o quê? Quando o momento está no momento que menos espera. No banho, no passeio, na mesa de refeição, eu já chego a sublinhar aqui, de madrugada, né? Às vezes pode vir até em momentos inusitados, certo? Enfim, viajando. Viajando também eu gosto de ter ideias. Então, às vezes vem assim, do nada. Eu quero que vocês me contem assim, se alguém passou por algum caso desse tipo, de vir aquela ideia, aquele momento de iluminação em um caso inusitado. Bota nos comentários aqui pra gente ir compartilhando, pra gente. E eu já contei, né? Minhas fases de inspiração é de madrugada e tal. Mas se alguém lembrar de alguma coisa, agora não me lembro de nenhum exemplo. Mas se alguém lembrar de algum exemplo, coloca aqui no comentário pra gente compartilhar um com o outro no nosso momento de iluminação. Vou aguardar os comentários, viu, gente? Vamos lá. Então, mesmo reconhecendo que a iluminação ocorre de maneira não intencional, é importante que a pessoa esteja receptiva e observe alguns procedimentos que podem funcionar como facilitadores. Então, tudo tem técnica, né? Então, a gente vai ver agora quais são essas técnicas para que a gente receba essa iluminação de uma maneira que fixe, ou que a gente trabalhe depois, certo? Eu gosto, não está aqui, mas eu gosto de ter uma canetinha, um caderninho. Eu sempre ando com meu caderninho pequenininho assim, ó, fazer merchandising, viu, gente? Lá na Lê vende. E são ótimas essas cadernetinhas para... Vou deixar dentro da bolsa. Então, eu ando sempre com ela. Para qualquer coisa, eu anotar. Então, vamos ver lá os facilitadores. Contemplar por tempos prolongados os dados e o problema até que a mente saturada de informações. Isso é no momento lá, já vem lá da preparação, né? Deve-se trabalhar conscientemente no problema por períodos prolongados,
certo? Com o interesse de encontrar a solução. Então, isso é antes da iluminação, tá? É aquilo que eu disse, deixar a mente saturada, cansada, eu não aguento mais pensar sobre tal assunto. Aí sim, você para. Então, até se você tiver um problema pessoal, você parar um pouco de pensar naquele problema, vai, por exemplo, eu gosto quando eu estou saturada, às vezes eu fico saturada aqui, gente, eu sento, hoje mesmo eu tenho quantas aulas para gravar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Tenho cinco. Cinco hoje para gravar, fora outras coisas para fazer. Eu sei que no final do dia eu vou estar saturada. Então, o que é que eu faço? Eu vou assistir alguma coisa que não tenha nada a ver. Hoje tem aniversário para ir, então eu vou no aniversário. É porque hoje não é o dia da aula, né? Hoje eu não dou aula, então posso ir. Eu vou montar cavalo de tardinha. Montar cavalo me dá aquele. Tá em contato com a natureza, aliás. Me dá assim, sabe? Limpa. Limpa assim a mente. Deixa assim, tira toda a saturação dos problemas. Até porque tem a coisa, né, do medo, da adrenalina, tal. Ou na natureza. Gente, o que eu mais gosto é dar banho no cavalo. Aquilo me relaxa. Me cansa, mas me relaxa. E então, o importante é isso, você saturou sua mente, vá para um outro exercício que não tem nada a ver, vá para academia, vá bater papo, falar besteiras, ou assistir vídeos de comédia, enfim, cada pessoa tem a sua fuga. Quem não tem, encontre, certo? Ou vá louvar, ou vá cantar, ou vá dançar, enfim, vá fazer alguma coisa que não tenha nada a ver. Eu lhe garanto, você tá primeiro tem saturamento, saturou a mente sobre aquele problema, seja pessoal, seja da empresa, seja do que for. Vai fazer uma coisa que não tem nada a ver. Tem empresas hoje em dia que tem sala de jogos, né, de videogame, sala de jogos que tenha sinuca, que tenha várias outras coisas, justamente porque para eles trabalharem saturar a mente sobre em cima de um problema e depois ir para o relaxamento, porque nesse relaxamento é que vai vir o momento de iluminação. Entenderam? Então, outros. Deve se libertar de problemas ou interesses que competem por atenção. Então, ó, deve se libertar de problemas ou interesses. Porque se você ficar saturar sua mente de dois problemas, você não vai resolver nenhum. Então, primeiro sature sobre um, né? Vá, descanse, você com certeza vai vir alguma ideia, né? Até mesmo quando você voltar, ou a própria ideia que você tiver vai voltar e depois você resolve o outro. Claro, no ambiente de trabalho é meio difícil de fazer esse período de tempo, né? Mas assim, você está trabalhando na folha de pagamento não vai ter tanto, não vai ter, mas você está com a mente em outro canto, tá certo? Naquele problema, mas você está fazendo outro trabalho. Pode ser que você já tinha saturado a sua mente naquele outro problema. E aí você foi para fazer a folha de pagamento dos funcionários, né? Então, você está tirando aquele problema da sua mente, pare realmente de pensar nele, foque no trabalho que você estiver, que pode ser que também venha momento com iluminação, porque sua mente vai desviar, certo? Mas se você ficar pensando em vários ao mesmo tempo, aí não vem nada para nenhum. Muito difícil de vir. Então, após períodos intensos de trabalho, abandonar, só que, ó, temporariamente. Não quer dizer que você vai passar o final de semana todinho sem pensar em nada, né? A não ser que você esteja com a mente muito saturada sobre algum problema. Gente, isso serve até mesmo para problemas pessoais, tá certo? Você passou um período intenso hoje, chorando ou pensando naquele problema, abandone temporariamente aquele problema. Se você conseguir abandonar permanente, melhor ainda, né? Mas há problemas que não tem, então não tem como. Então você vai fazer algo que totalmente distrai a sua mente e você consegue, certo? Então, abandone temporariamente o problema, dedicando-se a atividades leves, aquilo que você gosta, né? Como eu falei, o contato com a natureza. Se você gosta de dançar, vai dançar. Se você gosta de cantar, vai cantar. Se você gosta de bater o papo com o amigo, mas não puxar o assunto,
Vá. Eu gosto também de ficar assistindo vídeo de piadas, né? Eu gosto de ficar assistindo. é, Esqueci agora, um que passa de criança de noite com Danilo Gentil. Eu esqueci o nome do programa agora. Eu pipoco de rir, né? Ai, então, atividades leves que não queira reforço mental. Às vezes até um joguinho. Eu tenho um joguinho quando eu tô com a cabeça saturada mesmo e não tem como eu sair, eu tenho que ficar dentro de casa, eu pego meu joguinho, deito ali meia horinha, jogo, pronto, já dá uma aliviada na mente, já vou pensar em outra, já vou voltar para alguma coisa. Mas a gente tem que ter esse momento de quebrar, né, a tensão da mente. Não, ninguém aguenta. Então, ter algum contato com pessoas de interesse semelhante, que é justamente vai na casa de uma amiga, é, discutir o problema, escrever. Nesse aqui eu gosto muito, escrever o problema. Eu não gosto muito de discutir problema com outra pessoa, porque diverge muito, né? Se, no caso, um problema de trabalho, ler artigos relacionados sobre o assunto. Aliás, eu gosto de ler artigo até com problema pessoal ou com problema de qualquer coisa, porque sempre vai ter alguma coisa interessante. Pode ser artigo, pode ser de sites, no caso, né? Algum tema de site, tudo, vou no Google. Google, não, né? Tudo. Eu tiver com dor, tô com dor aqui hoje mesmo, né? O Google, como é que melhora? Eu já sei, né? Gelo, tá. Até o remédio eu pergunto ao Google. Mas não faça isso não, tá? Não pergunte o remédio ao Google, não, porque o Google só diz coisas terríveis, né? Se a gente diz tá com dor aqui, ele já diz que tá morrendo. Então, inclusive aqueles que apresentam pontos de vista divergentes, né? Para quem gosta, né? Então, discutir o problema com alguém que tem um ponto de vista diferente, às vezes pode ser bom e às vezes pode te estressar. Então, depende do tipo de pessoas, personalidade, né? Então, esses esforços são úteis. E se praticado com diligência, tá? Bastante cautela, principalmente discutir o problema com alguém, com amiga mesmo, que pense diferente de você, se for conversado de uma maneira amigável, é bom. Mas se você sabe que a sua amiga já vai lhe descer o cacete e lhe reclamar, não vá não, que vai lhe piorar, tá? Isso no problema pessoal. No caso de trabalho, sim. Quando tem algum problema e tem opiniões divergentes, isso aí é maravilhoso, porque vai acrescentar. Mas lembrando que tem que aprender a aceitar o quê? Críticas e soluções diferentes da sua. Tá bom? Então, pode ajudar a pessoa a liberar o seu potencial criativo, porque quando no ambiente de trabalho a gente conversa com pessoas que têm o pensamento diferente, a gente está e nós estamos com a mente aberta para receber a crítica, não de maneira pessoal, mas de maneira de acrescentar o trabalho, de acrescentar, né, de acrescentar alguma solução para o problema, isso vai liberar o processo criativo, sim, porque cada um vai dizer uma coisa. Eu gosto, como eu falei, gosto muito da ferramenta do brainstorming. E aí vocês conseguem, mas e é bom mesmo que sejam pessoas de mente diferentes, tá? Agora que sejam pessoas sensatas que aceitem críticas um do outro, para depois, se não forem pessoas sensatas que não aceitem briga, vai sair a briga. Muito cuidado. Então, depois da preparação e da fase da iluminação, nós vamos ver o que? A verificação e a comunicação da ideia, né? Que é justamente chegar para o próximo e contar, né? Se esse problema vai ser bom ou não de ser resolvido, se vai ser legal ou não. Então, nessa fase, já alcançou a solução do problema, tá? Você já preparou e você já teve o momento da ideia. Agora vai fazer o quê? Testar, com a finalidade de verificar a validade e a utilidade. Se for na criação de um produto ou de um serviço, por exemplo, né? Então tem que testar. Se for até mesmo um problema interno do trabalho, você vai passar para quem é a pessoa responsável, para ver se sua ideia é legal ou não. Então é nessa hora que o autor
pode refinar ainda mais a ideia gerada e então decidir sobre a melhor forma de colocar a ideia em prática. Por quê? Porque você vai passar a ideia para outra pessoa, por exemplo, vai passar a ideia para o seu chefe, e aí, nos dois conversando, né, na troca de ideias, você passando a ideia, pode ser que venha um melhoramento da sua ideia. É muito gostoso de quando acontece. Então, pode acontecer de, no momento da verificação, a pessoa precisar retornar à fase de preparação, porque pode ser que a ideia não seja bem-vinda, faltou algum detalhe, né? Então, vai lá para o momento de preparação, mas aí já fica mais fácil, porque já está com a ideia na mente, né? Então, para buscar mais informações sobre o problema. Mas, concluída a verificação, feita a testagem, e se o produto foi achado conforme, caso se for uma ideia para um produto, chega o momento da comunicação. É imprescindível que o criador saiba o quê? Vender a sua ideia. Gente, isso é uma reunião super importante, certo? Quero que eu indique um livro. Tem livro para também aprender a negociar, saber vender a sua ideia, a ser uma pessoa persuasiva, tá? Seja capaz de enfrentar as resistências e as críticas. A pessoa que vai vender a ideia, ela tem que ter justamente isso. As resistências, porque tudo que é novo vai ter gente que não gosta de mudança, e também tem que aceitar críticas e também vai ter que aceitar a colaboração das outras pessoas. Então, quando você vai vender a sua ideia, vai vir vários tipos de pessoas: pessoas que vão te criticar, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão acrescentar a tua ideia e pessoas que vão ser totalmente resistentes. Vai logo dizer, não dá certo, né? Então, aqui eu vou dar uma dica da Feira do Empreendedor. Por exemplo, se você quer criar um produto, um serviço ou abrir uma empresa, né? O Sebrae ele faz a Feira do Empreendedor. Esses 2 anos de pandemia não tem feito, né? Mas o Sebrae sempre tem coisas para ajudar a produzir ideias, inclusive os cursos online. Eu sempre digo a vocês, façam todo ano, todos os anos eles renovam os cursos e sempre tem curso novo para se fazer. E a Feira do Empreendedor, gente, quem puder um dia aí, geralmente aqui na Bahia é em Salvador eles fazem. Agora que reabriu o centro de convenções, pode ser que retorne, porque quando fechou o centro de convenções eles suspenderam, porque o espaço, né? Mas a Feira do Empreendedor, quando você visita, você vê vários tipos de ideias, né? Ideias de todas as formas que você imaginar. Na área agrária, na área de recursos humanos, na área de saúde, como eu botei aqui, na área automobilística, na área de produtos para pessoas com deficiência, em todas as áreas, na área de pets, na área de tudo. E lá, visitando uma feira dessa, você pode pegar a ideia de alguém e, de repente, transformar, né, modificar e transformar a sua ideia. Pode também até, né, acatar a ideia da pessoa. Mas é sempre bom pegar a ideia de alguém e transformar em sua ideia, tá? Então, a Feira do Empreendedor é bem interessante. Então, cada fase revela um momento particular para a pessoa conhecer e entender como pode ativar o seu processo criativo. É importante considerar que cada indivíduo tem seu estilo, com certeza, e o seu ritmo. Uns levam mais tempo do que o outro, principalmente para vir um momento de iluminação. Mas para vir um momento de iluminação, precisa sim saturar sua mente no momento de preparação, tá? Para obter como resultado algo que seja considerado valioso, é necessário o quê? Estar convencido para depois convencer os outros. Ou seja, não adianta você pensar assim, será que essa ideia vai estar boa? Então você está com alguma dúvida. Se você está com alguma dúvida se vai dar certo ou não, você retorna para o momento de preparação, porque aí você vai melhorar a sua ideia. Se você não estiver convencido, então não comunique, não vá para a fase de verificação. Só vá quando você mesmo já se sente preparado a convencer, né? Tem um filme, eu esqueci o nome agora. Cara do filme aqui na minha, tem um de Leonardo DiCaprio.
Fome de Poder não, Fome de Poder de... Depois se eu lembrar, eu boto nos comentários o nome do filme, certo? Que é justamente... Tá aqui na mente. É justamente ele tem um poder de persuasão terrível. Ele te vende um lápis, uma caneta, se você tem necessidade desse lápis, essa caneta. Entendeu? Então, é porque ele já é convencido sobre, né, tal. Tá, eu disse que eu não ia falar sobre vídeo, sobre livro, mas eu vou pegar aqui o livro. Ó, esse livro aqui, negocie qualquer coisa com qualquer pessoa. São estratégias práticas para obter ótimo acordo em suas relações pessoais e profissionais. Ó. Dá para ver? Eu não tenho ele em PDF, senão eu colocaria lá para vocês. Né? Tem alguns livros que a gente consegue, tem alguns livros que não. Ele é da editora Gente, certo? Excelente livro para quem e é para qualquer área, tá vendo? Saber negociar é a competência número 1 para o sucesso em qualquer área. Então, até para você vender a sua ideia de um problema, da solução de um problema de um caso aqui de uma empresa, você precisa saber negociar, precisa saber vender a sua ideia, precisa saber persuadir, tá certo? A gente fica até aqui, na próxima aula a gente continua mais falando sobre criatividade e ideias. Um abraço para você.